Gente, bom dia, bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula de gestão financeira. A gente está se aproximando aí dos finalmente, né? Últimas aulas, último mês. Bom dia, Samira. E esse começo é muito igual, né? Isso também dá tempo para outras pessoas chegarem. Virando a página, a frase que para mim não cansa, a gente vai ampliando olhares aí. Espero que todo mundo esteja ampliando olhares aí. E uma outra associação dessa frase seria assim: à medida que a gente vai, bom dia, Noeli, vai conhecendo coisas, fica um pouco daquela frase lá, só sei que nada sei, né? Porque parece que de tantas coisas que existem, a gente conhece um pouquinho só, né? Então a gente precisa, de forma coletiva, ampliar olhares aí. Vamos nos ajudando. O quiz 12 vai ser um quiz light, ele é individual e eu posto amanhã, né? Talvez ele possa estar ajudando aí, espero que não, né? Mas, havendo necessidade, a gente pode pensar em alguma ajuda para o processo aí da continuada. Então, pode ser respondido até o dia 12, e no dia 13, na semana que vem, está prevista aí a visita. Bom dia, Juliana. A prevista do Instituto Viva Melhor, que é aquela ONG que eu cheguei a comentar com vocês. Quase que deu certo de ser hoje, mas o trabalho daquela ONG ela aumentou. Eles receberam, se eu decorei a sigla, mais 2 CCAA. Então, eles vão ter mais oportunidades de trabalho aí. Então, é uma ONG, ela tem oportunidade de trabalhos para todos nós aí, seja voluntário remunerado ou voluntário sem remuneração, e existe uma gestão financeira que é própria e uma gestão financeira que é assistida. Então, eles vão comentar, né, sobre esse trabalho deles. Espero que dê tudo certo para a semana que vem. Virando a página. Qualquer coisa, não ficando claro, sempre me perguntem. Podem interromper a qualquer momento. Então, o operacional é esse. A previsão é que até o final não mude. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Evelyn. Então, eu acho que não muda, né? Se tiver alguma surpresa, a gente vai avisando aí. Principalmente a Angélica vai ser a primeira a saber se a gente precisar mudar para um outro canal. Mas, por enquanto, é esse mesmo. Então, o contrato é o mesmo, parece que funcionou esse tempo todo, que bom. E a gente foi fazendo ajustes aí nessa interação. Eu vou ler para vocês o boletim dessa semana. Vocês já devem tê-lo ouvido, mas pelo protocolo aí a gente reforça. E professor não deve se cansar de repetir, né? São Paulo, 3 de maio desse ano, no intuito do aprimoramento de nossa comunicação com toda a comunidade acadêmica, informamos que as seguintes orientações foram incorporadas pela Instituição de Ensino Superior para esta semana. São 3, né? Uma, canal de acolhimento virtual. Somos os professores voluntários do canal do acolhimento, tem o professor Wesley, tem a professora Gabriela, a Neide, a Roberta, a Liliane, o Mário, a Malu, a Mônica, a Renata, a Andréia Amalfi, a Andréia Scotton. E toda semana tem horários. Essa semana já foi no dia 3, segunda-feira, às 11 horas e às 15 horas da tarde. Mas fiquem atentos, né? Esses canais de acolhimento virtual, eles vão estar acontecendo. Acho que é Tainá. Bom dia, Tainá. 2, a campanha Regularize.
Então, procurem aí os nossos canais, né? Programe-se para o próximo semestre letivo, regularizando sua situação com a faculdade. Entre em contato com o nosso WhatsApp de negociação. Tem aí o link para outros assuntos, atendimento remoto do financeiro. Também tem o link aí. De segunda a sexta-feira, das 2 horas da tarde até das 2 às 4 horas da tarde. Terceiro ponto, conheça os novos cursos da Flamingo, do Flamingo Acelera. Acho que são vários cursos de extensão. E tem o link aí para que vocês conheçam esses cursos do Flamingo Acelera. Esperamos que com essas medidas atender cada vez mais as suas expectativas, atenciosamente, equipe acadêmica. Virando a página. Então, para hoje, ele é um passo adicional, né? Sempre a gente pode pensar em passos adicionais. Com aqueles 6 pontos lá, a gente consegue trabalhar a questão da gestão financeira. Bom dia, Maria Helena. Mas a gente pode trabalhar aqui um pouco a compreensão da inflação, um pouco a compreensão de rendimento e um pouco a compreensão de capital de giro. Quando a gente fala disso, né, eu estou trazendo aqui um exemplo que é mais acelerado, que é o rendimento de ações, mas, na verdade, ele serve para qualquer tipo de aplicação, né? Toda aplicação ela tem um rendimento e esses valores aí, eles se acumulam aí. Eu vou estar lendo as perguntas e a gente vai estar... Isso não cai em avaliação, né? Porque a avaliação ela já tem que estar baseada naquelas 20 questões que vocês já responderam no último quiz. Então, tem aí, eu acho que a gente pensar numa função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, a gente vai no crescente e talvez aumentando um pouco a tensão para cima e depois começa a cair. Então, daqui para frente até a conclusiva, o meu objetivo é que vocês estejam aí menos ansiosos, né, em relação a tudo que está acontecendo na nossa disciplina. Então, essa ansiedade a gente vai cortando, quebrando. Então, você já tem uma visão do todo que vai cair na avaliação conclusiva e a gente vai lapidando. E a gente vai ter tempo aí para fazer uma boa revisão. Alguns alunos, às vezes, têm a expectativa de fazer uma revisão 100%. E não é possível fazer uma revisão 100%. A gente precisa focar em alguns pontos. E na interação com vocês, vocês podem estar trazendo outros pontos e a gente, nessas revisões que vão acontecer, no mínimo aí 2 dias, a gente vai lapidando e arredondando tudo que for necessário. Mas, na minha opinião, vai ser muito tranquilo. Vocês mesmo é que são aí os clientes da ideia, devem estar manifestando aí o sentimento de vocês. Então, para compreensão da inflação, do rendimento de ações, ou de qualquer tipo de aplicação, primeira pergunta, que é muito simples e muito básica, né? O que acontece quando a gente multiplica qualquer valor por 1? Dele mesmo? Isso. A gente tem o mesmo valor. Se eu multiplicar 10 por 1, o resultado é 10. Se a gente multiplicar 1.000 por 1, o resultado é 1.000. Vai dar o próprio valor. Multipliquei qualquer valor por 1, o resultado será o mesmo valor. Né? Tá clara a primeira pergunta? Vamos para a próxima aí. Qual é o objetivo? Que a gente compreenda mais um pouco o mecanismo da inflação e o mecanismo de rendimento. O que acontece na multiplicação pelo índice? Né? Quando a gente tem lá, por exemplo, 10%, dividido por 100, vai dar 0,1. O que acontece quando a gente pega um valor e a gente
multiplica pelo índice. Tchan, 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 tchan. Quem arrisca uma resposta? Vai dar uns juros? Ou não? O índice forma uma potência, né? Não, quer dizer, por causa dessa fórmula que eu estou falando, nesse caso. Que é a fórmula da potência. Alguém quer arriscar uma outra resposta? Completar a resposta da Jailda? Bom dia, Vinícius. Então, qualquer percentual, vamos pensar nos percentuais abaixo de 100, para facilitar, né? 99, 90, 50, 99%, 90%, 50%. Dividir por 100, eu tenho lá 0,99, tenho 0,9 ou 0,5. Se eu pegar qualquer valor e multiplicar por um desses índices aí, números índices, o que acontece? Vai ter uma porcentagem, né, professor? Se você multiplica por 100, você tem 0, não sei o que lá, ou depende do número, não é? Depende do número. Gente, ó, então abaixo de 100 vai dar sempre 0, alguma coisa, não é? Quando a gente dividir por 100. E alguém quer arriscar mais uma resposta? Jaída falou 2 vezes já. Não, não? Então vamos lá. Gente, ó, um número índice, ele é 0, alguma coisa, na maioria dos casos, quando é abaixo de 100, com certeza. Se fosse 200 dividido por 100, daria 2, né? Se fosse 300 dividido por 100, daria 3. Agora, quando é um número abaixo de 1, 0,9, 0,5, o que acontece? Esse número é menor que o inteiro, não é? Se a gente multiplicar por qualquer um desses valores, a gente vai ter o respectivo pedaço, né? Se fosse 10% dividir por 100, a gente vai ter o 0,1. Esse 0,1 é uma décima parte. Multipliquei qualquer valor pelo 0,1, ele é um décimo, então a gente vai descobrir quanto que é um décimo daquele valor. Se eu multiplicar por 0,2, são 2 décimos, a gente vai descobrir quanto que é 2 décimos daquele valor. Nas palavras da Jailda aí, a gente pode, com certeza, fazer a associação. Um décimo é 10%. Tem essa associação com porcentagem. Se 0,2, 2 décimos, ele seria o quê? 20%. Se eu multiplicar por 0,05, né, número índice de 5%, ele vai dar o quê? Na multiplicação, uns 5 centésimos. 5 centésimos é 5%. 0,01, 1 centésimo. 0,03, 3 centésimos. 0,09, 9 centésimos. 0,12, aí seriam 12 centésimos. E assim por diante. Então, a gente tem o quê? Essa fração que a gente pode fazer a leitura como o resultado, aquele cálculo percentual que a gente tem interesse. A gente está retomando esse tijolinho, compreendendo alguma coisa que a gente já sabia, já viu. Agora, a multiplicação pelo índice também é outro tijolinho para que a gente possa estar aprendendo essa situação. E agora, a gente recorda a fórmula de juros compostos. Né? Montante igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, a gente já exercitou essa fórmula um pouco. E para compreender aí o nosso foco,
que é um pouquinho da inflação e um pouquinho de rendimentos, no nosso exemplo aqui, ações, a gente vai pegar aquela partícula lá, aquele fator 1 mais I elevado a T. Então, a fórmula você já conhece. Então, eu peguei lá 1 mais I, a parte do índice e o tempo. Bom dia, Brenda. Então, extraindo esse pedaço, o que a gente tem aí? Pegando um exemplo numérico, 10%, e pegando o pedaço da fórmula, né? O pedaço da fórmula que eu pedi para que vocês pegassem seria lá o 1 mais I elevado ao tempo, né? Se a gente fala do I de 10%, a gente vai ter esse I igual a 0,1, que é os 10% dividido por 100. Né? Onde 0,1 é igual esse 10 dividido por 100. Tá claro até aqui, gente? Sim. Então, eu peguei 10% como exemplo, não é? Então, se a gente usa aqui para uma situação de 2 meses, né? A gente vai ter lá 1 mais 1 mais 0,1 elevado a 2. Isso daqui implica uma igualdade que é assim. O 1,01 vezes 1,01. 1 mais 0,1 dá 1,01. Elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Não é isso? Que vai dar, confiram aí para mim. Acho que esse daqui eu sei de cor, 1,21. Sim? Não? Deu um. Não, errei Pra aqui na mim deu. digitação. É 0. Não, 1,1 vezes 1,1, perdão, gente. Ó. Porque 1 mais 0,1 dá 1,1. Então, é 1,1 vezes 1,1. Errei na digitação, perdão. E agora? Agora deu certo. 1,21? Sim. Legal. Então, aquele pedaço da fórmula elevado ao quadrado é como se fossem 2 períodos, normalmente meses, né? Poderiam ser um super agiota, ele poderia estar cobrando 10% ao dia. Se ele cobrar 10% ao dia, né, então ele vai estar cobrando aí 21% em 2 dias. Agora, eu vou fazer o exemplo aí para 3 meses. 0,1 elevado ao cubo. Implica numa igualdade que é... Rosemary, bom dia. Ele é o cubo, é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Que dá isso, gente, por favor? 1, Oi, professor, deu 1,331. 331. Isso. Tudo bem? Aqui, ó, voltando nessa outra situação, a gente tem o quê?
dia, Juliana. Voltando na outra situação, deixa eu ver que símbolo eu coloco aqui. Só para separar, a gente vai ter lá o 1,21 menos 1 e depois vezes 100 vai dar 21,00%. Lembram disso? Sim. Sim, tem taxa. Tudo bem? Se a gente pensar nessa mesma situação aqui embaixo para 3 meses, né, 10% ao mês em 3 meses, ele corresponde o quê? A uma taxa de 33,10%. Tira 1, multiplica por 100. Está claro até aqui? Então, o acumulado de 10% ao mês em 3 meses vai dar 33%. Fazendo Sim, a pronto. mesma coisa, fazendo agora a mesma coisa para 4 meses. Eu vou já ir direto, ó. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Agora é 4 meses, certo? Quanto que dá isso, gente? 1,4641. 1,4641, né? E aí, gente, qual é a taxa que está aí? Você quer já saber a taxa? É, 46,41%. 46,41%. Tudo bem? Agora, tá claro até aqui? Perguntas? Para mim tá, não sei para as meninas aí, as meninas tiver dúvida, tentar ver aí agora que tem essas taxas de juros que às vezes tem muitas pessoas que têm dúvida, quando arredonda também, tem muitas pessoas que têm dúvida aqui, e essa, quando leva a potência também, aí as pessoas vão perguntando. Certo. Então, não deixe de pedir esclarecimento, né? Então, 2 meses elevado a 2, se a taxa é mensal, né? Se a taxa é mensal elevado a 3, 3 meses. Se a taxa é mensal elevada a 4, 4 meses. Então, e assim por diante, 5, 6, 7, período que for. Agora, o que acontece na inflação, né? A inflação, ela é publicada mensalmente e as taxas a cada mês, elas não são iguais. Tudo bem? As taxas, elas não são iguais. Então, ó, exemplo. Eu quero colocar aqui para vocês, né? Vou colocar lá, ó. Josélia, bom dia. Então, eu vou colocar aqui M1 igual a 1,00%. Tudo bem? Aí, M2, aí seria o mês 1, qualquer mês. Depois o mês subsequente, mês 2, uma inflação. Aqui eu estou facilitando o nosso trabalho. A gente sabe que são números quebrados, né? Mas para exemplificar, a gente coloca aqui um número redondo só para facilitar o exercício e a compreensão. Vamos supor que a gente está num período em que a inflação está crescendo, então ela sai do mês 1, vai para o mês 2, ela dobra, e depois ela vai para o mês 3, e ela fica lá 3%, como exemplo. Tudo bem? E aí, a gente precisa ter uma ideia de qual é a inflação acumulada nessa situação. E esse exercício que a gente fez antes, para recordar, o que acontece?
ele nos auxilia a essa compreensão. Então, 1%, número índice, ele é 0,01. Somado com 1, ele vai dar 1,01. E se para 10% a gente multiplica lá os números índices, né, por 2 meses, depois por 3 meses. Agora, o primeiro mês é 1%, no segundo mês é 2%. Qual é o acumulado disso? É a multiplicação desses dois números índices. Então, vai ser para 1% é 1,01, para 2% é 1,02. Quanto que dá isso, gente? 1, 1,0302. 0,302. E a inflação acumulada, nesse caso, 3,02% pelos 2 meses. Concordam aí, gente? A gente não pode somar o 1 com 2 e falar que a inflação acumulada é 3. Ela vai se capitalizando, né? Então, o índice de 1% vezes o índice de 2%, a gente vai ter aí o quê? A inflação acumulada. Perguntas? Quando a gente usou o 10%, ele foi se repetindo, né? Então, numa aplicação, num contrato financeiro, num empréstimo, a gente tem o quê? Taxas fixas e regulares. Agora, a inflação, a cada mês, ela muda, ela não é uma constante. Talvez num país estabilizado, né, com a economia estabilizada, ela pode ter valores aí muito próximos, e valores que se repitam a cada mês. Mas a gente sabe, né, na realidade Brasil, que esses valores, toda vez que a taxa de inflação é publicada, a gente tem aí um número diferente. Vou fazer o acumulado agora de 3 meses, né? Para ter a inflação acumulada em 3 meses. No exemplo, a gente tem lá, no primeiro mês, 1,01, vezes 1,02, que é do segundo mês, vezes 1,03, que é do terceiro mês. Quanto que dá isso, gente, por favor? Vai dar 6,11%. Ah, você já foi lá no final, né? Vai dar 1,0611, não é? Que dá uma taxa de 6,11% em 3 meses. 3 meses. Tá claro aí, gente? Para mim, sim, professor. Então, a inflação, ela tem esse comportamento de não ser igual. Depois a gente vai acumulando, né? E como que eu sei qual a inflação acumulada? É desse jeito, pegando os números índices publicados do primeiro mês, vezes o do segundo mês, vezes o terceiro mês. Se a gente está agora em maio, a gente já tem inflações publicadas de janeiro, fevereiro, março e abril. Qual a inflação acumulada desses 4 meses do ano de 2021? A gente transforma nos números índices e multiplica um pelo outro e a gente vai ter uma ideia aí da inflação acumulada para esse ano. E qual a meta aí, ela é mais ou menos chegar ao final do ano em 4,5%. As inflações, elas têm se acumulado aí em valores até menores que 1 a cada mês, né? Se a gente falar em 10 meses e
num pensamento de juros simples, então em 10 meses, 0,4 vezes 10 daria os 4% em 10 meses. Né? E a meta da inflação é chegar mais ou menos em 4,5% no final do ano. E a gente precisa ter esse parâmetro, porque a gente sabe aí que na gestão financeira a gente tem um ganho real, que é o que a aplicação nos deu de retorno menos a inflação. Esse é o ganho real. Pensando de forma simples, só para facilitar o raciocínio, vamos supor que eu fiz uma aplicação que me rendeu 10% e a inflação ela é 4%, em termos de ganho real, eu tenho aí mais ou menos 6%. Mas a gente precisa pensar de forma composta. Né? A forma simples, ela distorce muito o resultado. Se a gente pudesse estar somando aqui no exemplo 1 mais 2 mais 3, o resultado seria 6. Mas a gente tem aí o quê? 0,11% de diferença em 3 meses. E no final de um ano, isso pode ser muito maior. A gente já viu isso. Se a gente progredir para 4 meses, 5 meses, 6 meses, no final de um ano, a gente vai ter a inflação acumulada dessa forma. Tem gente que fala assim, a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Então, a pessoa vai pegar de março a abril, né? Março de 2020 até abril de 2021, vão dar 12 valores que a pessoa ela projeta dessa forma, transforma em número índice e vai multiplicando. E ela vai ter aí uma ideia de qual a inflação acumulada nos últimos 12 meses. E a gente precisa saber desse valor, porque esse valor, ele come uma parte do nosso rendimento. A inflação come aquilo que a gente ganha. Tá claro aí, gente? Sim, Pro. Tudo bem? Aí, ó, uma coisa que eu já falei para vocês e que vocês precisam também estar gerindo, né? Então, vamos pensar assim, na cesta básica de um fumante, tem lá um maço de cigarro. Então, a cesta básica desse fumante, ele precisa daquele maço de cigarro. E quando ele faz a conta, a inflação da cesta básica do fumante é muito maior que a inflação de outras pessoas, porque o cigarro ele está livre aí para receber aumentos. Então, a inflação do fumante quase sempre é maior que a inflação média. Então, a inflação básica de cada um aí de vocês, ela é diferente. Vamos supor que uma pessoa que tenha pele seca, ela precisa colocar na cesta básica o hidratante. Então, o hidratante, a cada compra, ele pode estar sofrendo valores, reajustes. E o que acontece? A inflação, a cesta básica de uma pessoa, no mês custava 10, no outro mês custava 11, depois custa 13, né? E aí esses valores estão crescendo. E o que acontece? Para a inflação é diferente da inflação média publicada. E a gente precisa estar tendo esse número, cada um aí na sua personalidade, na sua personalização, né? Pedro, bom dia, né? Da sua própria cesta básica. Então, a gente sabe que existe aí uma cesta básica que é das necessidades de todo mundo, mas depois as minhas necessidades, elas são diferentes das necessidades de cada um de vocês aí. Então, para algumas pessoas, comprar o hidratante é vital, é essencial. Uma pessoa que ela tem uma doença crônica, vamos supor, de pressão, então ela precisa ter na sua
na sua cesta básica o quê? O remédio de controle de pressão. No caso dela, é vital que ela tenha esse preço, esse valor, né? Sai E se... caro, viu? Oi, Ângela? Angélica? E sai caro, hein? Isso, então, de cada pessoa, se a pessoa precisa de remédios, aí a coisa impacta muito mais. Apesar que hoje, se a gente fala de arroz, se a gente fala de carne, né, então, na cesta básica, que todo mundo tem arroz e todo mundo tem carne vermelha, o que acontece? Os preços subiram aí nos últimos meses muito, né? Eu que digo, eu compro todo mês, pro. Eu tenho que comprar esse mês. Mês eu preciso. Eu ficou estranha a tua fala agora, Angélica. Eu compro todo mês da pressão. Você compra todo mês remédios? Da pressão. Então, é a realidade de todo mundo. E no teu caso, por exemplo, se você precisa desse remédio, ele, para questão de pressão, ele é crônico e não pode deixar de comprar, tem que comprar. Né? Então, isso faz parte do teu pacote e ele está na tua conta sempre. Né? Então, depende de cada um aí. Então, e para saber da inflação acumulada, a gente precisa ter esses diversos índices que vão se multiplicando. E depois isso afeta aí o fluxo de caixa, o orçamento, o planejamento de cada um de forma diferenciada. De empresa para empresa, dependendo do negócio, dependendo do ramo, dependendo do segmento. Então, a gente tem vários tipos de impacto. Né? Uma empresa que faz exportação, ela tem o impacto da correção cambial, por exemplo. Então, tudo isso vai afetando, e tudo isso precisa estar sendo pensado, por exemplo. O raciocínio é o mesmo, e eu vou estar falando agora de rendimento de bolsa de valores. A gente pensou na inflação, e a gente refletiu aqui um pouco como ela impacta e como a gente vai fazendo aí os cálculos, não é? Uma coisa é a inflação publicada, que é a inflação média, e a gente sabe que para a realidade de cada um, essa inflação, ela não é a mesma. A gente tem o quê? Uma média Brasil publicada no jornal, né, todo mês. E de repente alguém fala assim, não é verdade, né? Esse número daí, ele não está traduzindo a realidade. Ele está traduzindo uma realidade de uma média nacional. Né? E a gente sabe que o Brasil tem uma realidade social que é muito diferente. Então, a cesta de necessidades de cada um, ela não é a mesma. Então, virando a página e falando da Bolsa de Valores. Né? Então, a mesma ideia. Gente, vou falar de uma semana aí que me chamou a atenção. Isso acaba acontecendo. Mas teve, acho que 3 dias consecutivos, uma das 4 semanas passadas, aí, que a Bolsa rendeu 1% ao dia. A Bolsa de Valores rendeu 1% ao dia. Né? Pense naquela situação, a poupança ela rende 0,5% ao mês. E a Bolsa de Valores estava rendendo o quê? 1% ao dia. Então, se a gente pensar período 1 igual a 1,00%. Período 2. Aí seria o dia seguinte, no caso da Bolsa de Valores. Também 1%. E período 3 igual a 1,00%, não é?
E aplicando o mesmo raciocínio, a gente vai ter lá, ó, 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 nesses 3 dias. Vezes 1,01. Quanto que dá essa conta, gente, por favor? Dá. Não dá 1,01. Aqui no meu deu 10,30. Opa, não. Deixa eu ver. 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Eu coloquei um negócio errado aqui, professor, desculpa. Eu coloquei um 10 no lugar de 0. É isso mesmo. Aqui o 0. É 1,030301. É isso mesmo. 030301. Isso. Tudo bem? Aí, se a gente pensar nesse rendimento acumulado de 3 dias da Bolsa de Valores, ele vai dar um rendimento de 3,03% por cento em 3 períodos diários. Então, a Bolsa de Valores, ela, quando ela está em ascensão, vamos supor que seja 0,4 em um dia, depois 0,3 em um dia, né? Então, isso chama muito atenção, né? Porque se a gente fizer a comparação com a poupança, nesses 3 dias que eu dei de exemplo aí, que aconteceu nessas últimas 4 semanas, o que acontece? Em 3 dias consecutivos, todo dia dava o dobro que o rendimento da poupança, né? E aí, qual foi o rendimento acumulado desses 3 dias? Né? Foi esse. Agora, a poupança, como as ações, como eu já comentei com vocês, é um investimento de alto risco, né? Ela dá esses rendimentos aí em 3 dias. Você ganhar 3% em 3 dias, 3,03% em 3 dias, é ganhar muito. Mas, vamos supor, no dia seguinte, no 4º dia, poderia ter uma queda de 4%. Então, a pessoa tomou um prejuízo, né? Então, a ideia tem o risco, né? Como o próprio Mauro Halbert, ele colocou lá na penúltima aula, falando de investimentos, né? A gente precisa ter um fôlego para as perdas também, né? Com certeza tem ganhos, né? E os ganhos acumulados, eles se calculam dessa forma, mas existem aí perdas, né? A Bolsa de Valores também, ela podem ter quedas grandes aí de um período para o outro, né? E às vezes, dependendo de um período de crise, ela fica aí vários dias só com rendimento negativo, entre aspas, com prejuízo, né? Rendimento negativo, entre aspas, e, na verdade, prejuízo. O que eu quis colocar aí para vocês, né? Que ao final desse exemplo de inflação e ao final desse exemplo de rendimento de ações, né? Que fique claro aí o ganho acumulado, o rendimento acumulado ou a própria inflação acumulada. Como que a gente faz esse cálculo? Perguntas aí, gente? Algo para esclarecer? Não, professor. Obrigado, Marina. Então, para essa compreensão aí para nossa gestão de nossas finanças é importante. E a gente precisa ter claro aí o que vai impactando aí a nossa cesta de necessidades. Então, eu vou virar a página, gente. Falando aqui do capital de giro. Um outro conceito
que ele é simples, mas que é bom que a gente se aproprie dele também, né? Essa é a ideia. Então, falando de empresa ou falando de nós, né, a gente precisa de um valor que garanta a nossa manutenção. Então, numa empresa, o que é o valor da manutenção? É a nossa capacidade de repor estoques e a nossa capacidade de pagar salários. Então, basicamente, o capital de giro, ele se presta para isso. Eu preciso ter um capital para o quê? Girar o meu negócio e dar manutenção a ele. O que faz que uma empresa ela possa estar se mantendo? Que ela tenha estoque para repor e ela possa estar pagando o salário. Se isso acontece, então essa empresa está saudável, né? Ela pode ter pouco resultado, mas ela tem esse capital para poder estar dando manutenção no negócio dela. E traduzindo aí para o pessoal, existe a mesma situação. Existem essas necessidades que a gente já comentou, que são básicas para todo mundo. Então, a gente precisa ter um salário aí, no caso da pessoa física, que garanta essas necessidades e depois possa estar pagando aí a nossa subsistência, né? Então, esse valor é que faz a gente girar e se manter. É um conceito básico e aparece aí no jargão do gestor financeiro e que, olhando lá a nossa ementa aí, pensando os valores, acho que talvez esse conceito não tenha sido trabalhado nesse tempo. Então, eu acrescentei esse tópico aí para vocês. Mas, como eu coloquei aí, em relação à inflação, em relação ao rendimento acumulado e em relação ao capital de giro, né, como a avaliação conclusiva ela já ficou pronta no quiz 11, né, então esses conceitos eles não caem na prova. E como eu falei para vocês aí no começo da aula, o que acontece? A gente tem aí talvez um pico de ansiedade aí mais ou menos no curso, e vocês ficam preocupadas aí em relação aí, nossa, o que vai ser essa avaliação conclusiva, né? Aí agora a gente está o quê? Desconstruindo essa ansiedade e a gente vai, temos aí essa pausa da visita do IVM na aula que vem, mas depois a gente começa a trabalhar as revisões. Como eu falei para vocês, não existe aí uma revisão 100%, mas à medida que vocês forem se preparando para as provas, alguém entrou aí, me falha a memória de quem falou, mas alguém falou assim, a pessoa entrou, falou bom dia, e ela começou a se preparar para as provas. Então, é isso, a gente está começando a se preparar para as provas, esse visual acho que está posto aí para todo mundo, e a gente começa o quê? Lapidar arestas para que na avaliação conclusiva a gente tenha um ótimo aproveitamento. Pergunta, gente. Está claro a inflação? Está claro o rendimento? Eu usei aqui o exemplo da Bolsa de Valores, mas se eu tenho aí 3 tipos de investimento, fundo de ações, fundo imobiliário, depois o fundo cambial, por exemplo, cada um deles por mês vai me dar um rendimento. E qual é o rendimento acumulado dos 3, em termos de percentual? Eu vou saber o índice do primeiro, o índice do segundo e o índice do terceiro. E eu multiplico os 3, a gente vai ter aí, dessa cesta, fundo de ações, fundo cambial e fundo imobiliário, o rendimento acumulado dos 3. E aí, isso também passa a nortear tudo que a gente pretende. Se, de repente, desses 3 aí, a gente já tem um rendimento que é em torno de 6%, 7%, tudo que a gente estiver colocando como meta deve estar dando um rendimento maior do que esse.
se forem investir em negócio próprio, também devem colocar um rendimento maior do que esse. Trabalhando em escolas, criando cursos, não é? Eu talvez tenha comentado de leve aí para vocês, o diretor, ele tinha um plano de negócios de um estacionamento, e ele sabia qual era o rendimento de uma pessoa possuindo um negócio próprio chamado estacionamento. E aí, naquela escola, a gente fazia projetos para um curso A, para um curso B, para um curso C, e aí ele comparava com aquele negócio de estacionamento. E aí, o rendimento de um curso A, do curso B, do projeto do curso A, do projeto do curso B, do projeto do curso C, ele tinha que ser maior que aquele exemplo que ele tinha de investir num terreno para transformá-lo em estacionamento. Só para quando a gente fala de 3 tipos de investimento, a gente tem a nossa média lá de rendimento, então tudo que a gente pensar para outras aplicações, outros negócios, outros investimentos, ele precisa render, no mínimo, igual ou mais do que aquilo que a gente já faz, né? Pergunta, gente. Nenhuma? Não tenho dúvidas, professor. Também é claro. Tá claro? Tá bom. A gente vai ter um período de revisão e, na necessidade, vocês podem estar perguntando, né? Ah, professor, eu revi aquela aula e depois bateu essa nuvem aqui, vamos tirar essa nuvem do caminho, né? Então, isso pode estar acontecendo. A gente vai ter esse tempo aí, fiquem tranquilos. Então, a gente está caminhando aí para o final da nossa aula, que é aquela pergunta lá final, né, da avaliação do dia de hoje. O que vocês querem falar sobre a aula de hoje? Fala, Marina. Já acabou? Já acabou. Nossa, passou muito rápido. Estava prestando muita atenção na aula. Que bom. Então, em termos de tempo, está dando um pouquinho menos de 1 hora. Mas a gente está quase completando 1 hora. Ou vocês estão com frio, perguntando menos, não sei. Ô, professor, Fala, Jailda. no Quiz 11, tinha uma, não sei se a Angélica já falou antes, que eu entrei depois, né? Tinha uma resposta da 15, se eu não me engano, em que ela deu a D, que a D tinha tinha os dois representação de reais. Aí, o que acontece? Aí, a resposta certa era essa, que tinha 2 representações de reais. E a outra resposta não era... A outra resposta que tinha, ela não tinha um arredondamento, elas tinham combinado de ter o arredondamento. Então, isso aconteceu por uma falha minha, né? Então, o pleonasmo, a gente viu que é um erro. Fala, Timóteo. Tchau. Tchau, Timóteo. Bom dia aí para você. Então, o pleonasmo a gente viu que é um erro e o arredondamento uma necessidade. Então, teve um erro mesmo de publicação meu, né? Aí, por exemplo, se, alguém errar essa questão, ela é uma questão que cabe recurso. Ah, então tá bom, eu coloquei na D mesmo, porque eu não queria deixar sem arredondar. Certo.
Aí, no caso, o que eu falei no começo da aula, que a gente vai ter tempo aí para estar revendo, né? Então, por isso, eu não tinha o feedback para a aula de hoje, do Quiz 11. Mas a gente, na semana que vem, recebe a visita do IVM, e na outra semana a gente vai ter 2 aulas inteiras aí para o trabalho de rever, né? Vários pontos aí. Esse pode ser um. Tá bom, professor, obrigado, viu? Nada. Professora, eu não peguei essa parte. O quiz que o senhor vai colocar, ele é individual? O próximo é individual. Ele vai ser tá um bom. quiz mais light, tá, Lana? Ah, tá bom, professor, obrigada. Nada. Se Deus quiser, eu publico ele amanhã. Tá bom. E vai ser desse conteúdo, mas esse conteúdo não cai na prova. Então, vocês podem fazer de forma bastante despreocupada. Entendi. Tá bom, professor, obrigada. Então, sobre a aula de hoje, a forma vocês já conhecem, o assunto foi inflação, rendimento e capital de giro. Tranquilo? Por mim, sim, prof. Para mim também, professor, tá tranquilo. Ok. Então, agora é despedidas. Boa semana, né? E eu vou subir todo esse material, a aula, inclusive, e acho que a gente se prepara aí. Então, para a semana que vem, é uma ONG. Ela tem diversos projetos, ela tem diversas oportunidades aí, seja para trabalho voluntário remunerado ou não, né, para pedagogos. E, por último, a questão, né, uma gestão financeira que é própria e uma gestão financeira que é assistida, né? Por exemplo, esses projetos de centro comunitário da criança e do adolescente, ele é uma verba pública que eles precisam gerir e prestar contas. Então, vocês podem estar esclarecendo e perguntando sobre esses pontos aí. Essa ONG esse ano completou 15 anos, então eles têm aí bastante experiência. E vocês vão ter aí um caso prático, né, dessa situação de oportunidades e dessa necessidade. Então é isso, gente. Boa semana, bom trabalho aí para vocês e no máximo amanhã a gente vai estar subindo todo o material. Tchau, professor. Obrigada pela aula, viu? Nada. Obrigada, professor, por tudo. Tá. Bom dia aí para vocês. Qualquer coisa o senhor pode me chamar, tá? Com certeza, Angélica. Boa semana. E você também. Todo mundo aqui tem o meu e-mail e a Angélica tem o meu zap. E ela pode me cobrar. Então, eu vou encerrar a chamada, gente. Boa semana de novo. Aproveita. Amanhã vai fazer muito frio, hein? Por favor.